Oi pessoal, vocês lembram de mim? Meu nome é Flávio, tenho 20 anos. Esse canal aqui é meu. Eu fiz ele com o intuito de ajudar as pessoas, nas redes sociais. Mas como ano passado eu fiquei muito ruim, passei por um momento muito difícil, eu peço meu canal para não perder ele. Então, ele também postou muitos vídeos aqui. Então talvez vocês fiquem confusos, Porque tem vídeo meu, tem vídeo dele, tem vídeo de um monte de coisa aqui. Mas é por isso que postou o vídeo de todo mundo. Mas graças a Deus ele me ajudou também, porque senão eu perderia o canal. E eu fiz o canal com o intuito de ajudar vocês, então e era uma coisa que eu gostava muito. Então ele me ajudou nessa parte, ele me ajudou em tudo. E aí eu vim contar pra vocês, que tiveram presente em tudo que eu passei, sabiam tudo que eu tava vivendo. Eu achei muito injusto não vim contar pra vocês um pouquinho de como eu tô hoje, da minha vitória, sabe? E aí eu vim aqui falar com vocês. Hoje é um dia muito chuvoso aqui no Rio. E aí eu refleti bastante sobre a vida, sabe? Por tudo que eu passei. Então eu vim contar pra vocês, vim dizer que nem tudo tá acabado. Que às vezes a gente acha que tá tudo acabado, Por mais que a gente esteja passando por uma fase muito ruim, uma fase muito difícil, tem um propósito nela. Às vezes é pra testar o quanto você é forte. Porque hoje em dia eu tenho certeza que tudo que eu passei foi pra eu ver que eu tinha alguém me ajudando, sabe? Que eu tinha um Deus que podia me ajudar. E que eu era uma pessoa muito forte, que eu não achava que eu era, Porque eu achava que eu era muito fraca. E eu vi, hoje em dia eu entendo. Então, assim, eu não reclamo tudo que eu passei. Não vou falar que foi fácil, porque não foi. Não pra mim. Pra mim não foi fácil, mas pra ninguém da minha família foi. Porque todos eles estavam lá presentes, todos presentes, e eu sou muito grata a isso, porque se eu não tivesse ninguém lá, eu sei que não teria sido pior ainda, pior do que foi. Então, eles mostrando que eles estavam sendo fortes, me fazia ficar mais forte, sabe? Então, isso me deixou muito forte, muito mais forte do que eu sou, porque hoje em dia eu sei que não foi fácil, mas eu me mantenho forte. Mas ter minha família comigo foi muito bom. Me fez ser uma pessoa totalmente diferente, me fez pensar totalmente diferente do que eu tava passando. E aí eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês do que eu vivi. Mas aí eu vou começar pelo início. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas vocês merecem saber. No começo de setembro, eu tava começando a sentir meu corpo esquisito. Eu sentia metade do meu corpo dormente, meu braço doía demais, minha cabeça doía demais. Mas a gente nunca acha que é o pior, A gente nunca acha. Eu achava que meu braço doía tanto pelo peso do meu filho, que ele é muito pesado. Então, eu não achava que ia ser algo tão sério, sabe? Não acreditava mesmo que ia ser algo tão sério. E aí depois eu vim entender por que tava acontecendo isso, Mas aí no começo de setembro eu casei. E aí 2 semanas depois era aniversário do meu filho. E aí eu fui pra casa do meu pai, fui comemorar lá. E de lá começou todos os problemas, porque eu já tava passando mal. Mas de lá eu voltei pior, porque eu não sabia que eu já tava tão avançado assim. E quando eu voltei de lá, passou uns 2 dias, eu comecei a ficar muito ruim mesmo. Muito ruim, porque ninguém ia acreditar. Eu nunca tive problema, gente. Nunca tive problema de saúde assim, sério, nunca tive. O máximo que eu tinha era uma dor de cabeça, uma coisa assim. Nunca fui parar no hospital, nunca fui parar internada no hospital. Nunca mesmo. Foi uma coisa assim, uma surpresa pra todo mundo mesmo. E aí quando eu voltei da casa do meu pai, eu já tava ficando inconsciente, já não tava conseguindo andar direito. Eu começava a dormir em cima do meu vômito, pra vocês terem uma noção. Eu dormia em cima do meu vômito, não conseguia cuidar do meu filho, não lembrava nem do meu filho direito. Então assim, foi aí que todo mundo entendeu que eu realmente estava ruim. Que não era uma coisa assim boba, que era uma coisa muito séria, porque eu não tava lembrando nem do meu filho. E aí um médico, amigo da família, falou que eu precisava ir pro médico, ir numa consulta, urgente. E aí eu fui. E de lá eu fui direto pro hospital. E no hospital eu fui internada. Fiquei internada 1 mês da primeira vez, da primeira crise. Eu fiquei internada 1 mês. E aí, quando eu cheguei lá, descobriram que meu cérebro estava totalmente tomado por lesões. Que já estavam cicatrizadas, mas estava abrindo outras. Então era algo assim, muito sério mesmo. Muito sério, que ninguém ia
se a gente pensasse nisso, não imaginaria nunca. E aí, foi horrível. A primeira vez que eu fui internada, não foi tão ruim porque eu não lembrava de nada. Foi assim, meio que dividido em duas partes. A primeira parte eu não lembrava de nada, porque eu vivia dopada por remédio, muitos remédios. E a segunda parte foi quando eu acordei, né, da primeira vez. Eu acordei como se eu fosse a Flávia normal. Eu acordei falando com todo mundo, falando pelos cotovelos, zoando todo mundo. E aí, aí foi a primeira vez que eu tive esse problema, né. E aí quando eu cheguei no médico, os médicos falaram, não os culpo, né, porque os que eles viram, realmente também falaria isso. Eles falaram que eu tinha chance de morrer, ou que se eu vivesse seria, assim, eu viveria com muitas sequelas. Viveria, por exemplo, vegetando. E graças a Deus, a última palavra é de Deus, não adianta. Os médicos estudam muito, e graças a Deus a gente tem eles na vida, né, porque eles ajudam muita gente. Mas a última palavra quem dá é Deus. Se Ele não quiser que você morra, por exemplo, você não vai morrer. Então, Deus me salvou, eu sou um milagre de Deus mesmo, e hoje em dia eu reconheço muito isso. Hoje em dia eu acho que muita gente reconhece isso, muita gente que nem me conhece. Então, a primeira vez que eu tive uma crise foi ruim por isso, né? Pelas palavras que foram ouvidas, pelo que foi dito pelos médicos e era uma surpresa, era uma novidade, sabe? E essa doença é rara mesmo, a síndrome de Suzuki. Nem tem um remédio certo pra ela. Mas a gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo do jeito que der. Do jeito que Deus nos ajuda. E aí, eu saí de lá, tive alta da primeira vez que fui internada, achando que eu já tava bem. Mas eu não tava tomando os remédios certos, eu não tava tomando os remédios corretos. Mas eu saí de lá falando também. Hoje em dia eu tenho uma dificuldade de falar na fono, tenho uma dificuldade. E aí, achei que tava boa já. Achei que eu tava tranquila, que eu ia voltar à vida normal. Mas aí eu tive o quê? A segunda crise. Isso aí, que foi a pior. A pior da minha vida. A pior da minha vida foi... A pior coisa que eu passei até hoje foi isso. Foi a segunda crise. Mas agradeço até a ela mesmo, porque foi nela que descobriram que eu tinha essa doença. Porque eu tinha feito um exame, uma audiometria, né? Não sei se é audiometria, mas alguma coisa do ouvido. E aí... eles viram que eu tinha perdido um pouco da audição. E é isso. A síndrome de Suzuki, ela pode afetar a audição ou um pouco a visão. E afetou a minha audição, tanto que hoje em dia eu não escuto direito. Não escuto direito desse lado aqui e desse aqui eu escuto. E eu vivo assim. Hoje em dia eu vivo assim. Não reclamo nem das sequelas que eu tive, nem que eu tenho. Porque graças a Deus eu tô aqui. E é graças a Ele mesmo. Graças a Deus eu tô viva e Ele tem me sustentado até aqui, tem me dado força demais pra viver, porque a minha felicidade hoje em dia é essa, sabe, é estar aqui. E aí descobriram essa doença e foi nela que eu comecei a tomar a infusão. A infusão de, não lembro o nome, que serve também pra câncer, né? E não é um remédio certo, tanto que a síndrome não tem um remédio certo pra tomar. Mas o corticoide ajuda muito a você não ter inflamação. E hoje em dia eu vivo de corticoide. Eu tomo dose máxima de corticoide. Não me faz bem, eu sei que não me faz, mas é o que tem. É o que tem, então eu tô aí vivendo por isso, né? Eu vivo de corticoide mesmo, eu falo que eu sou até um corticoide humano. A gente até ri, a gente até zoa. E hoje em dia, com os exames que eu tenho feito, estão começando a diminuir, né, os remédios. Graças a Deus também, porque, pelo amor de Deus, aí começaram a diminuir os remédios, mas muito louco, porque não pode diminuir tudo de uma vez só, porque é uma doença que foi muito séria. É uma coisa que foi muito séria, então não podem. A responsabilidade seria das pessoas, né, dos médicos, se fizessem isso. Então eu até entendo, hoje em dia eu entendo, e agradeço também por não fazer, porque é consciência mesmo, é ter consciência, é saber que é a vida da pessoa, né? E aí foi isso. Tive a segunda crise, mas tive alta, porém voltei não andando. Meu irmão e meu marido tinham que me carregar para tudo quanto é canto, porque eu não andava, não conseguia fazer nada. Voltei com a fono meio... Não falo direito, mas não falo muito bem. E minha audição até hoje não tá boa porque eu tenho que usar um aparelho.
Mas é isso, Deus vai me sustentando, né? Hoje em dia eu já comecei a fazer... Já comecei não, né? Já tô começando a andar direito, sem segurar nas paredes. E andar bem mesmo, andar bem. Fiz fisioterapia, não falo que foi garra minha minha melhora, porque foi uma melhora muito rápida mesmo. Não falo que é garra minha, porque eu estaria me colocando a glória totalmente em mim, e não é. A glória é totalmente do Senhor. Ele que tem feito isso comigo, Ele que tem me capacitado para fazer as minhas fisioterapias, porque se eu pudesse, eu viveria dormindo, porque os remédios me dão muito sono, e não é dormindo porque eu quero. Não, sim, é porque eu quero, mas não é assim, dormindo. Não, dormindo é zoando, tá, gente? Mas a melhora não foi por minha causa, sabe? Foi por causa de Deus mesmo. Ele tem me ajudado muito. Até hoje ele me ajuda demais. Que nada me falta. Nada falta pra mim. Que ele colocou pessoas também pra me ajudar muito. E isso, até hoje, né? Desde quando eu tava internada até hoje, isso tem sido uma coisa muito boa na minha vida. Não tô voltando a trabalhar. Ainda aos poucos, né? Porque eu não posso ficar muito tempo no celular e não posso me estressar muito. Então, tô começando aos poucos. Tô começando a voltar a ajudar vocês. Que é, assim, meu objetivo maior nesse canal é ajudar vocês. Que eu criei ele pra isso. Então, pra mim, não seria nada diferente de fazer isso. Como no Instagram também, o meu objetivo é ajudar vocês. Então, hoje em dia, isso tem me feito muito bem. Eu tô começando a conseguir cuidar do meu filho também, porque ele é muito pesado, quem sabe, quem conhece ele sabe. E ele assim, é um motivo de alegria, sabe? Então eu sei que tudo tem propósito. Hoje em dia eu entendo, pelo que eu passei, tudo tem propósito. Talvez tenha sido pra eu entender que tem um Deus muito maior que cuida de mim, que nunca me deixou, ou talvez tenha sido pra eu entender que eu sou forte, mais forte do que eu imaginava. E hoje em dia eu agradeço. Não só por mim, mas pela minha família também, porque foi uma fase muito ruim pra todo mundo. Então agradecer por eles terem ficado comigo e terem aguentado. E hoje em dia eu consigo ver muitas coisas que eu não teria visto se eu não estivesse aqui, sabe? Então Deus sabe de tudo. E eu sou totalmente grata. Eu sou grata pela minha irmã ter passado na prova dela, meu irmão ter passado na prova dele. Tudo assim, sabe? Que eu não poderia ter visto se eu não estivesse aqui. E seria uma coisa totalmente difícil. Não seria algo completo, sabe? Eu não gosto nem de falar disso, porque eu me emociono mesmo. Eu fico emocionada, porque foi uma fase difícil. E seria muito mais difícil se eu não estivesse aqui. Então eu sou grata demais a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Pelo Deus que Ele tem sido. Porque Ele é o Deus, Ele é um Deus, assim, completo. E Ele não dá nenhuma vitória por metade, Ele dá 100%. Então, se você tá passando por uma fase muito difícil, que você acha que você não vai aguentar, você vai sim, porque Ele não te dá fardo maior do que você consegue carregar. Alguma coisa você tem que aprender com isso, entendeu? Então é por isso que Ele tá te dando. Então não fiquem com medo, não fiquem com medo de estar sozinhos, porque a gente não tá sozinho em momento nenhum. A gente tem um Deus que cuida da gente, a gente tem amigos que cuidam da gente, a gente tem família, a gente tem tudo. E isso é uma coisa assim pra gente agradecer mesmo, porque se a gente não tivesse nada disso, seria muito difícil de viver, sabe? Então hoje em dia eu sou muito grata que eu conseguindo voltar à minha vida, né? Tô conseguindo voltar, mesmo que seja aos poucos, eu tô conseguindo voltar. E assim, meu maior motivo de alegria hoje em dia é isso, é estar viva, é estar aqui, sabe? É conseguir falar pra vocês o que eu vivi, que eu estou aqui. E que eu estou aqui e não é por minha conta, não é por minha conta. É por conta de Deus. Deus foi muito grande comigo, Deus foi um grande amigo comigo. E Ele poderia não ter sido, eu sei que poderia não ter sido, mas Ele foi. Ele cuidou de mim, e Ele cuida de mim até hoje. Então eu venho pedir pra vocês, não desistam. Eu sei que a luta é grande, eu sei que às vezes é difícil demais de lutar. É difícil demais de passar pelo que a gente passa, mas toda a nossa vida tem um propósito. Tudo mesmo. Então, me desculpem pela dicção horrível, mas eu tenho que fazer fono, eu tenho que ficar, sei lá, porque eu nem sei porquê, porque eu falo demais o dia inteiro, mas é assim mesmo, né? Então não reclamo mais
Nada na minha vida hoje em dia eu reclamo. E nem a minha família, ninguém da minha família reclama, porque a gente sabe que não vai adiantar reclamar, porque o que Deus fez também foi muito grande e poderia ter sido muito pior. Então hoje em dia eu não reclamo mais de nada. E é isso, eu vim aqui contar pra vocês mais o que eu passei e pelo milagre que aconteceu, porque hoje em dia eu sei que eu fui um milagre, eu sei do milagre que Deus fez na minha vida. Então, os médicos foram muito bons. Hoje em dia eu me cuido com os médicos excelentes, são médicos perfeitos. Eu sei que eles são guiados por Deus também. Eu sei que a sabedoria, eles estudam muito também. Então, não falo de médico, sabe? Mas mesmo que um médico fale alguma coisa pra você, se Deus não quiser que ela seja, não vai acontecer. Acreditem que Deus tá aí pra ajudar qualquer um, gente. Deus não desiste de ninguém. Deus ajuda todo mundo. Ele tem espaço pra todo mundo no coração dele. Então, que vocês entendam isso. E que esse testemunho aqui ajude vocês, porque eu sei que muitas vezes a gente só precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra que nos traga bem, sabe? Então eu vim aqui falar por isso mesmo, que eu sei que eu falando o que aconteceu comigo e o que Deus fez na minha vida pode mudar a vida de muita gente. Então que isso aconteça, que vocês venham a ser ajudados mesmo e que vocês passem pelo que precisar passar pra mostrar que vocês são fortes. Que vocês são fortes, que vocês estão aqui nesse mundo, mas não é por nada. Não é pra não fazer nada. Vocês estão aqui pra vocês acreditarem que vocês são fortes. E tudo que vocês precisarem de mim, podem falar comigo, que eu tô aqui pra ajudar, tá? Obrigada por vocês estarem comigo, por vocês terem ficado comigo nesse momento difícil, que eu sei que foi difícil mesmo, foi horrível, e vocês estavam lá. Então, muito obrigada, sou grata demais a vocês. Demais, você não tem noção. Muito obrigada por tudo. E é isso. Tchau!